A avó revela terror na família. Meu pai ignorava o abuso da madrasta. Clara nunca imaginou que o regresso à sua cidade natal seria tão repleto de segredos obscuros. A casa da avó, agora envolta em um silêncio pesado, exalava o aroma do café que sempre pedia companhia. Cada canto guardava memórias de risos e amores, mas hoje era um mausoléu de lamentos. Ao subir as escadas rangentes para o sótão, Clara sentiu um arrepio. As paredes pareciam sussurrar, prendendo cada suspiro da jovem arquiteta que tinha visto dias melhores. À medida que abria as caixas empoeiradas, um diário surgiu, quase como um chamado. Quando ela o abriu, uma consequência de sentimentos atravessou seu peito, um misto de curiosidade e puro terror. As páginas amareladas, pelo tempo, revelavam um relato angustiante sobre abusos. A madrasta, aquela figura que sempre disfarçou a crueldade atrás de sorrisos forçados, tinha marcado sua infância com feridas que nunca cicatrizaram. Clara congelou ao ler que seu pai, um respeitado empresário, ignorava tudo. Como era possível? Seu estômago revirou enquanto suas mãos tremiam. A imagem de família perfeita desmoronava na sua frente. Cada linha mais reveladora do que a anterior. O diário contava como os gritos eram abafados e as lágrimas secas se dissolviam em um ambiente hostil. O desespero acumulava em sua garganta. Como uma jovem que sempre viu no pai um herói, agora sentia-se traída, sozinha na escuridão de um passado que não sabia que existia. O nó na sua garganta se apertava, mais a cada estações de empatia, ao lembrar das mentiras que sempre lhe contaram, uma vontade indomável de confrontá-lo a consume. O que mais ele havia escondido? Clara decidiu enfrentar o pai. O encontro foi tenso. O olhar dele desviava. O suor escorria pela testa. As palavras que deveriam ser ditas pareciam impossíveis de se formar entre eles. Ele a recusou, mas havia um medo nos olhos dele. Um terror genuíno diante das revelações. Clara percebeu que era parte de uma família assombrada, petrificada pelos próprios segredos. O silêncio pesava tanto quanto palavras não ditas, criando uma barreira intransponível entre pai e filha. A tensão aumentou quando uma mensagem anônima fez seu coração disparar. A madrasta está viva. Ameaça outros da família. O que significava aquilo? Clara mal conseguia respirar. Em busca da verdade e da justiça, suas inseguranças se tornavam combustíveis para um incêndio emocional que ardia dentro dela. Decidida, começou a investigar mais, mas o medo da confrontação e do fracasso a deixava em dúvida. Deveria se abrir para a melhor amiga, que sempre foi seu suporte, ou encarar sozinha os demônios do passado, sabendo que o tempo se esgotava. Esses pensamentos ecoavam em sua mente, enquanto as sombras do passado ameaçavam se materializar mais uma vez. Clara estava em um dilema angustiante, onde revelar a verdade poderia saná-la ou desintegrá-la. Será que estava pronta para a tempestade que se aproximava, ou preferiria permanecer no silêncio, como uma prisão? O mistério se intensificava e tudo o que Clara queria era respostas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. O diário ainda em suas mãos. A mensagem anônima ecoava em sua mente. A madrasta está viva! Ameaça outros da família. A sensação de urgência a envolvia, enquanto ela contemplava a possibilidade de um novo confronto. Mas havia algo mais que a perturbava. Um sussurro interior. Um impulso de seguir o que estava além do que seus olhos viam. Algo a dizia que havia mais segredos escondidos sob a superfície. Enquanto organizava as ideias, um barulho intenso interrompeu seus pensamentos. Um estrondo repentino, vindo do andar de baixo. Clara sentiu uma onda de adrenalina subir. O coração pulsando, ela se levantou, apressando-se em direção à escada. Cada passo era um conflito entre coragem e medo. O eco de suas pisadas contava um conto de incerteza. Ao chegar ao salão, o cenário que encontrou era surreal. O pai estava de pé, com uma expressão de horror no rosto. Ele encarava uma figura familiar, mas ao mesmo tempo completamente estranha. Sua madrasta. Seu cabelo estava despenteado e havia manchas de algo escuro, parecido com sangue na sua blusa. O ar pesado fazia Clara quase vomitar. "Você não deveria estar aqui!" gritou o pai, a voz falhando em sua quebrantada autoridade. Clara ficou paralisada, absorvendo a cena. O olhar da madrasta, antes sempre disfarçado e manipulador, agora estava cheio de desespero e algo que parecia fragilidade. "Eu não tive escolha, você sabe!" ela exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Um misto de medo e raiva começou a tomar conta de Clara. O que estava acontecendo? Como ela podia parecer tão vulnerável? Escolha? Deixe-me adivinhar. Você já fez isso antes! O pai bradou, a voz arrastada de emoção. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Estava começando a entender que o que havia lido no diário era apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e doloroso. As revelações que ela buscava estavam bem na sua frente, mas a verdade era ainda mais implacável do que ela imaginava. "Você não me entende! Eu sempre fiz o que você pediu. Você não me amava. Nunca me amou!" A madrasta gritou, a voz embargada de dor e rajadas de raiva. Um silêncio profundo se instaurou e Clara, apesar do terror pulsante, não conseguiu evitar. Estranhos sentimentos brotavam dentro dela. O que havia realmente acontecido naquela casa? Nesse momento, uma nova mensagem chegou ao celular de Clara. "Ele sabe. A verdade vem à tona. Você precisa se preparar." O coração dela disparou, uma mistura de confusão e insistente desespero. Ela olhou para seu pai e para a madrasta, imaginando as conexões que ainda não enxergava. O que eles escondiam? Clara decidiu se aproximar e, ao fazê-lo, passou por cima de sua própria hesitação. "Que verdade é essa? O que vocês estão escondendo?" A tensão era palpável, como se o ambiente estivesse prestes a explodir. O olhar do pai a atravessou, mas agora não era mais de um herói, e sim de um homem enredado em seus próprios erros e segredos. A madrasta, enquanto isso, desmoronava aos poucos. "Você precisa saber, Clara. Há mais aqui do que apenas mentiras. Há vidas em jogo." Cada palavra era um soco no estômago dela. Clara não sabia se estava pronta para descobrir tudo aquilo,
Mas havia uma certeza crescente de que a próxima revelação mudaria tudo e que a segurança que ela buscava poderia estar mais distante do que nunca. O nó na sua garganta apertou novamente. O que mais estava prestes a vir à tona? O que mais tinha sido escondido sob o manto da família perfeita? Enquanto a tensão atingia seu ápice, ela percebeu que a tempestade estava prestes a desabar e não havia como voltar atrás. Ela estava no centro de um turbilhão. Clara estava paralisada, o diário ainda em suas mãos. A mensagem anônima ecoava em sua mente. A madrasta está viva! Ameaça outros da família! A sensação de urgência a envolvia, enquanto ela contemplava a possibilidade de um novo confronto. Mas havia algo mais que a perturbava. Um sussurro interior, o impulso de seguir o que estava além do que seus olhos viam. Algo a dizia que havia mais segredos escondidos sob a superfície. Enquanto organizava as ideias, um barulho intenso interrompeu seus pensamentos. Um estrondo repentino, vindo do andar de baixo. Clara sentiu uma onda de adrenalina subir. O coração pulsando, ela se levantou, apressando-se em direção à escada. Cada passo era um conflito entre coragem e medo. O eco de suas pisadas contava um conto de incerteza. Ao chegar ao salão, o cenário que encontrou era surreal. O pai estava de pé, com uma expressão de horror no rosto. Ele encarava uma figura familiar, mas ao mesmo tempo completamente estranha, sua madrasta. Seu cabelo estava despenteado e havia manchas de algo escuro, parecido com sangue na sua blusa. O ar pesado fazia Clara quase vomitar. "Você não deveria estar aqui!" gritou o pai, a voz falhando em sua quebrantada autoridade. Clara ficou paralisada, absorvendo a cena. O olhar da madrasta, antes sempre disfarçado e manipulador, agora estava cheio de desespero e algo que parecia fragilidade. "Eu não tive escolha, você sabe!" ela exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Um misto de medo e raiva começou a tomar conta de Clara. O que estava acontecendo? Como ela podia parecer tão vulnerável? Escolha? Deixe-me adivinhar, você já fez isso antes! O pai bradou, a voz arrastada de emoção. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Estava começando a entender que o que havia lido no diário era apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e doloroso. As revelações que ela buscava estavam bem na sua frente, mas a verdade era ainda mais implacável do que ela imaginava. "Você não me entende. Eu sempre fiz o que você pediu. Você não me amava. Nunca me amou!" A madrasta gritou, a voz embargada de dor e rajadas de raiva. Um silêncio profundo se instaurou. E Clara, apesar do terror pulsante, não conseguiu evitar. Estranhos sentimentos brotavam dentro dela. O que havia realmente acontecido naquela casa? Nesse momento, uma nova mensagem chegou ao celular de Clara. "Ele sabe! A verdade vem à tona. Você precisa se preparar." O coração dela disparou, uma mistura de confusão e insistente desespero. Ela olhou para seu pai e para a madrasta, imaginando as conexões que ainda não enxergava. O que eles escondiam? Clara decidiu se aproximar e, ao fazê-lo, passou por cima de sua própria hesitação. "Que verdade é essa? O que vocês estão escondendo?" A tensão era palpável, como se o ambiente estivesse prestes a explodir.
O olhar do pai a atravessou, mas agora não era mais de um herói, e sim de um homem enredado em seus próprios erros e segredos. A madrasta, enquanto isso, desmoronava aos poucos. Você precisa saber, Clara. Ah, mais aqui do que apenas mentiras. Há vidas em jogo. Cada palavra era um soco no estômago dela. Clara não sabia se estava pronta para descobrir tudo aquilo, mas havia uma certeza crescente de que a próxima revelação mudaria tudo e que a segurança que ela buscava poderia estar mais distante do que nunca. Um estrondo ensurdecedor preencheu o ambiente, como se um trovão tivesse caído diretamente dentro da sala. A porta da frente se abriu com um estrondo, deixando um facho de luz entrar. Clara virou-se de repente, seus olhos arregalados, o coração quase pulando do peito. A figura que entrou era familiar, mas não esperada. Seu irmão, Lucas, que havia desaparecido há anos. Ele estava com a expressão nervosa, olhar aflito e ferimentos visíveis. Eu voltei! Eu sei o que aconteceu! Eu sou parte disso! Sua voz ecoou na sala, interrompendo aquele momento tão tenso. O pai estremeceu ao ouvir o nome do filho. Clara, confusa, mal conseguiu reagir. Lucas, onde você esteve? O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, a mente girando. O irmão parecia prestes a desmoronar. E o ambiente ficou pesado de novo. Não é seguro aqui. A madrasta não é quem você pensa que é. E eu tenho provas, ele disse, a respiração rápida. Os olhos da madrasta se arregalaram, revelando um misto de medo e raiva. O que estava sendo revelado? Clara sentiu o mundo girar sob seus pés. Provas do quê? Clara questionou. A pulseira de tensão quase insuportável. O coração dela estava em frangalhos. E se de repente tudo o que acreditava sobre sua família fosse uma grande mentira? O medo e a dúvida invadiram sua mente. Lucas olhou entre os dois, respirou fundo e então disparou. A verdade sobre vocês está prestes a vir à tona, e ninguém sairá impune. A sala parecia congelar diante da gravidade de suas palavras. O que mais poderia ser verdade? Clara estava paralisada, o diário ainda em suas mãos. A mensagem anônima ecoava na mente dela. A madrasta está viva. Ameaça outros da família. A sensação de urgência a envolvia, enquanto ela contemplava a possibilidade de um novo confronto. Mas havia algo mais perturbador. Algo que dizia que havia mais segredos escondidos. Sob a superfície, enquanto organizava os pensamentos, um estrondo intenso interrompeu a tensão do momento. O coração disparou. Clara correu para o andar de baixo, os pés quase não tocando o chão. A sala estava estranha, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ao entrar no salão, a visão a paralisou. Seu pai, com uma expressão de terror, encarava a madrasta. Mas o que realmente a deixou sem palavras foi a entrada repentina de Lucas. Eu voltei. Eu sei o que aconteceu. Eu sou parte disso. A voz de Lucas ecoou pela sala, e Clara mal conseguia respirar. O irmão tinha desaparecido há anos e agora estava diante dela, com um olhar aflito e marcas visíveis de ferimentos. Ele parecia um fantasma do passado, mas a gravidade da sua presença tornava-se cada vez mais opressiva. Lucas, onde você esteve? O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, a mente rodando. O silêncio na sala era ensurdecedor.
O pai, visivelmente abalado, finalmente olhou para Lucas. Provas do quê? Clara insistiu, a tensão aumentando como um instrumento prestes a ser afinado. O que Lucas tinha a dizer poderia mudar tudo. Eu descobri coisas horríveis, Clara. Não era só ela. Era você também. Nós dois fomos parte disso, Lucas exclamou, quase gritando, enquanto o olhar da madrasta mudava entre medo e raiva. Clara ficou enjoada com as palavras. Parte do quê? O que Lucas estava implicando? O nó na garganta apertou. O que você quer dizer? A voz dela saiu quase como um sussurro, cheia de trevas. Antes que Lucas pudesse responder, a madrasta avançou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não entende, Clara. Há coisas que você nunca quis saber, coisas que você sempre ignorou. O ar ficou gelado. A verdade estava mais próxima do que nunca. Que coisas, mãe! O chamado era quase um grito. A tensão estava em seu ápice. E Clara se sentia prestes a explodir. Algo profundo se quebrava dentro dela. Segredos que podem destruir tudo. Eu fiz o que fiz para proteger você e ao Lucas. As palavras dela eram desesperadas, mas Clara sentiu uma raiva fervente. Tudo o que estava ouvindo parecia surreal, mas isso não importava. Era hora de enfrentar a realidade. Proteger ou destruir? Clara retorquiu, a dor subindo por seu corpo como veneno. Mas antes que a discussão pudesse acontecer, um estrondo ainda mais alto reverberou pela casa. Um barulho ensurdecedor vindo de fora. Clara correu até a janela e lá estava um carro preto, parado em frente à casa. Pessoas saíram dele e Clara reconheceu uma figura. Era um homem, um desconhecido que olhava para a casa com um sorriso sinistro. O corpo dela se enrijeceu. A sensação de que algo terrivelmente errado estava prestes a acontecer a consumiu. Ele se virou para Clara e o tempo parecia parar. Você quer descobrir a verdade, Clara? Sua voz é como um veneno. Então prepare-se para o que vem a seguir. Seu passado vai te encontrar. Enquanto Clara sentia o terror se apoderar dela, uma nova mensagem chegou ao celular. Você não está a salvo. O jogo apenas começou. O que isso significava? A sensação de que tudo estava prestes a desabar foi avassaladora. Clara olhou para Lucas e para o pai e soube, era muito mais do que apenas uma questão familiar. Era uma luta pela vida. O passado estava se aproximando com uma velocidade aterrorizante. E Clara percebeu que sair daquela casa poderia não ser uma opção. E por cima de tudo, uma realidade devastadora se firmava. Seu mundo estava prestes a mudar de forma irreversível. A reflexão angustiou a jovem. Com tudo o que estava acontecendo, ela se perguntava se conhecia realmente a si mesma e sua família. Seria capaz de encarar o que estava prestes a ser revelado. As dúvidas a consumiam e a tempestade se aproximava. Clara estava paralisada, o celular na mão pesando como uma âncora. O que aquela mensagem significava? Você não está a salvo. O jogo apenas começou. A sensação de pânico a invadiu, quase a sufocando. E o homem lá fora, com seu sorriso dantesco. Ela tentava se concentrar, mas tudo parecia um emaranhado de medo e confusão.
O rosto do irmão, Lucas, estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Clara! Ele gritou. Não é hora de hesitar. Os olhos dela se fixaram em Lucas. Ele parecia uma versão dilacerada do que costumava ser, como se os anos fora de casa o tivessem moldado de maneira grotesca. Nós precisamos sair daqui! Sua voz transbordava uma urgência atroz, enquanto olhava para o pai e a madrasta, ainda em choque diante da revelação de Lucas. Clara sentiu a adrenalina correr pelas veias. O que está acontecendo? Exigiu saber. Quase gritando, os sentimentos desesperados borbulhando à superfície. O silêncio na sala parecia gritar por respostas. Você está perdendo tempo, Lucas insistiu, puxando-a para a porta. Eles estão vindo! Eu não sei como! Mas tem olhos em todos os lugares. A cada palavra dele, mais dúvidas surgiam na mente de Clara. Olhos? Tem? O que você quer dizer? A proporção da situação estava crescendo e tudo parecia tão surreal. Calma todos, vamos conversar, a madrasta disse, a voz tensa entre a vulnerabilidade e a defensividade. Clara olhou para ela. Um misto de raiva e desconfiança queimava dentro dela. Conversar? É isso que você quer? Depois de tudo? Os traumas de longos anos danificados nunca pareciam estar tão próximos de uma revelação dolorosa. Mas antes que a madrasta pudesse responder, um estrondo ressoou da porta da frente. O impacto foi tão forte que as janelas vibraram e um pedaço da madeira se despedaçou. Clara sentiu a respiração falhar. O que foi isso? O medo fazia sua voz tremer. Eles estão aqui! Lucas gritou. Os passos do lado de fora, pesados e firmes, soavam como batidas de um tambor de guerra. O que estava acontecendo? Foi então que a porta se abriu de uma vez e uma figura imponente entrou. Clara mal conseguia distinguir detalhes enquanto a pessoa ia se aproximando. Era um homem alto, com um olhar predador que congelou o sangue dela nas veias. E a última coisa que ela esperava era vê-lo atrás de uma máscara. Mas quando ele retirou a máscara, seus olhos se encontraram e a realização a golpeou como um soco no estômago. Por que você não me procurou antes, Clara? A voz era um eco familiar, um tênue sussurro da infância. E ali, parado no meio do tumulto, estava seu irmão mais velho, Felipe. O que ele estava fazendo ali? Clara não conseguia entender. Felipe desaparecera anos atrás e todos na família acreditavam que ele estava morto. Felipe? Mas como? As palavras se desfizeram antes que ela pudesse terminá-las. Ele parecia diferente, um produto de um além que ela nunca havia conhecido. A expressão dele era misto de dor e determinação. Você tem que entender, Clara. Eu estive atrás de você o tempo todo. O ar ficou espesso com a confusão. As relações, os segredos, tudo girava em torno dela como uma tempestade. O que está acontecendo? Sua voz tremia, a raiva e a dor se entrelaçando. Felipe falhou ao responder diretamente. Você não sabe a verdade, Clara. Todos mentiram para você. Ele olhou para a madrasta com desprezo. Ela não é a única que tem segredos. A verdade sobre o que aconteceu naquela casa vai te destruir. A tensão na sala estava no limite. Clara olhou para Lucas. O olhar dele era de pura incredulidade, enquanto a madrasta parecia murchar, como se as palavras de Felipe tivessem esburacado a armadura que ela vinha segurando por anos. Achou que conseguiria escapar disso? De mim?
Felipe direcionou as palavras a Clara, confiantes, e antes que Clara pudesse processar aquilo tudo, um som aterrador veio de fora. Tios! O barulho era alto, quebrando a fraqueza do momento, e o pânico se instaurou. O que estava acontecendo na verdade? O passado estava voltando, mas não era apenas uma revelação. Era uma verdadeira batalha que se desenrolava diante deles. As vozes dentro da casa começaram a se calar. Todos estavam em choque, paralisados pela realidade crua que se desenrolava. E, no entanto, uma nova mensagem iluminou o celular de Clara. A escolha é sua. Siga os instintos ou se entregue ao medo. Ali, em meio ao caos e ao suspense, Clara percebeu que a batalha não era apenas pela sobrevivência, mas para descobrir quem estava realmente no controle. Um ciclo profundo de desconfiança e revelações perigosas estava prestes a se desenrolar. E agora, nada era o que parecia. Clara estava paralisada, o celular na mão pesando como uma âncora. O que aquela mensagem significava? Você não está a salvo. O jogo apenas começou. A sensação de pânico a invadiu, quase a sufocando. E o homem lá fora, com seu sorriso dantesco. Ela tentava se concentrar, mas tudo parecia um emaranhado de medo e confusão. O rosto do irmão, Lucas, estava pálido como se tivesse visto um fantasma. Clara! Ele gritou. Não é hora de hesitar! Os olhos dela se fixaram em Lucas. Ele parecia uma versão dilacerada do que costumava ser, como se os anos fora de casa o tivessem moldado de maneira grotesca. Nós precisamos sair daqui! Sua voz transbordava uma urgência atroz. Enquanto olhava para o pai e a madrasta, ainda em choque diante da revelação de Lucas, Clara sentiu a adrenalina correr pelas veias. O que está acontecendo? Exigiu saber, quase gritando, os sentimentos desesperados borbulhando à superfície. O silêncio na sala parecia gritar por respostas. Você está perdendo tempo, Lucas insistiu, puxando-a para a porta. Eles estão vindo. Eu não sei como, mas tem olhos em todos os lugares. A cada palavra dele, mais dúvidas surgiam na mente de Clara. Olhos quem? O que você quer dizer? A proporção da situação estava crescendo e tudo parecia tão surreal. Calma, todos. Vamos conversar, a madrasta disse, a voz tensa entre a vulnerabilidade e a defensividade. Clara olhou para ela, um misto de raiva e desconfiança queimava dentro dela. Conversar? É isso que você quer? Depois de tudo? Os traumas de longos anos danificados nunca pareciam estar tão próximos de uma revelação dolorosa. Mas antes que a madrasta pudesse responder, um estrondo ressoou da porta da frente. O impacto foi tão forte que as janelas vibraram e um pedaço da madeira se despedaçou. Clara sentiu a respiração falhar. O que foi isso? Lucas gritou. Os passos do lado de fora, pesados e firmes, soavam como batidas de um tambor de guerra. O que estava acontecendo? Foi então que a porta se abriu de uma vez e uma figura imponente entrou. Clara mal conseguia distinguir detalhes enquanto a pessoa ia se aproximando. Era um homem alto, com um olhar predador que congelou o sangue dela nas veias. E a última coisa que ela esperava era vê-lo atrás de uma máscara. Mas quando ele retirou a máscara, seus olhos se encontraram e a realização a golpeou como um soco no estômago. Por que você não me procurou antes, Clara? A voz era um eco familiar, um tênue sussurro da infância. E ali, parado no meio do tumulto, estava
seu irmão mais velho, Felipe. O que ele estava fazendo ali? Clara não conseguia entender. Felipe desaparecera anos atrás e todos na família acreditavam que ele estava morto. Felipe? Mas como? As palavras se desfizeram antes que ela pudesse terminá-las. Ele parecia diferente, um produto de um além que ela nunca havia conhecido. A expressão dele era misto de dor e determinação. Você tem que entender, Clara. Eu estive atrás de você o tempo todo. O ar ficou espesso com a confusão. As relações, os segredos, tudo girava em torno dela como uma tempestade. O que está acontecendo? Sua voz tremia, a raiva e a dor se entrelaçando. Felipe falhou ao responder diretamente. Você não sabe a verdade, Clara. Todos mentiram para você. Ele olhou para a madrasta com desprezo. Ela não é a única que tem segredos. A verdade sobre o que aconteceu naquela casa vai te destruir. A tensão na sala estava no limite. Clara olhou para Lucas. O olhar dele era de pura incredulidade, enquanto a madrasta parecia murchar, como se as palavras de Felipe tivessem esburacado a armadura que ela via segurando por anos. Achou que conseguiria escapar disso? De mim? Felipe direcionou as palavras a Clara, confiantes. E antes que Clara pudesse processar aquilo tudo, um som aterrador veio de fora. Tiros. O barulho era alto, quebrando a fraqueza do momento, e o pânico se instaurou. O que estava acontecendo na verdade? O passado estava voltando. Mas não era apenas uma revelação. Era uma verdadeira batalha que se desenrolava diante deles. As vozes dentro da casa começaram a se calar. Todos estavam em choque, paralisados pela realidade crua que se desenrolava. E, no entanto, uma nova mensagem iluminou o celular de Clara. A escolha é sua. Siga os instintos ou se entregue ao medo. Ali, em meio ao caos e ao suspense, Clara percebeu que a batalha não era apenas pela sobrevivência, mas para descobrir quem estava realmente no controle. Uma sombra desceu sobre todos. E no fundo, Clara sentiu uma verdade devastadora emergir de dentro dela. É como se houvesse algo oculto, uma parte dela que estava conectada a tudo isso. E quando a porta se estilhaçou, com um estrondo ensurdecedor, uma nova figura surgiu. Um homem, com um olhar frio e calculista, gritou: Chegou a hora de revelar a verdade, Clara! A sala congelou. O rosto de Felipe, antes decidido, agora se contorceu em desespero. Não! Ele gritou. E antes que Clara pudesse entender o que estava acontecendo, as linhas que separavam o bem do mal começaram a se desfazer. O homem misterioso sorriu e, em um movimento rápido, puxou algo de dentro do bolso. Uma foto. Quando a imagem apareceu, o mundo de Clara desabou. Ali, em uma cena que nem os pesadelos mais sombrios poderiam conceber, estava sua família toda reunida, em um momento de alegria. Mas essa foto datava de um dia que Clara nunca conhecera. O homem apontou a foto para ela e, com um sorriso torto, disse: Você não é quem pensa que é. O chão beneath os pés de Clara desmoronou. A revelação estava prestes a mudar tudo, e a imagem da família perfeita agora estava manchada por um novo e sombrio significado. O que mais ela não sabia? Ali, em meio ao caos e à tensão palpável, Clara sentiu o coração acelerar, como se quisesse saltar do peito. A foto, nas mãos do homem, era como uma bomba prestes a explodir. Olhando para os rostos sorridentes e familiares, a confusão tomou conta dela. O que aquela imagem significava? O que eles realmente esconderam?
Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um toque forte ecoou na porta da frente. O som era diferente. Não era apenas barulho, era como se alguém quisesse entrar de uma forma violenta. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O que está acontecendo? Ela murmurou, o medo em sua voz quase audível. Seus olhos se moviam entre Felipe, Lucas e a madrasta, que agora pareciam perdidos. Precisamos sair daqui! Lucas repetiu, puxando Clara pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, a porta estourou com um estrondo e um grupo de homens encapuzados entrou, suas expressões ocultas por máscaras. A sala se transformou em um caos. Fiquem onde estão! Gritou um dos homens, a voz carregada de autoridade. Clara mal conseguiu compreender a situação. O mundo parecia se desfazer ao seu redor. Levante as mãos! Vamos levá-los! Ela olhou para Felipe, que fez um gesto rápido, como se quisesse protegê-la. Mas, em um instante, tudo ficou mais confuso. Um dos homens apontou um revólver e no momento em que o gatillo foi puxado, tudo se tornou um borrón. Um tiro ecoou, mas não na direção de Clara. O pai dela se movia e o tiro acertou alguém atrás dele que caíra no chão, ensanguentado. O impacto foi devastador. Clara ficou paralisada, os olhos arregalados, sentindo o coração despedaçar. Aquele homem não era um estranho. Era o tio que ela não via há anos. Um dos rostos da foto, agora manchado de sangue. Não! O que você fez? Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não sabia se o olho ou o medo eram mais intensos. Uma onda de horror passou por ela. Se até aquele homem estava envolvido, o que mais não sabiam? Felipe, com o rosto contorcido em raiva, encarou o homem que atirara. Como você se atreve? Você não tem ideia do que está fazendo. A tensão se intensificou e enquanto Clara olhava para ele, uma pergunta surgiu em sua mente. Quem era Felipe realmente? E por que ele estava tão envolvido? Você não percebe, Clara? Um dos capangas riu sarcasticamente. Isso tudo sempre foi sobre você. A verdade finalmente vem à tona. Clara sentiu como se o chão se abrisse sob ela. O que ele queria dizer com isso? O que era tão importante sobre ela? Você, Felipe, sempre soube. Clara começou, mas não conseguiu terminar. Antes que pudesse processar tudo. A imagem do irmão, o passado distante. Cada segredo esquecido tomou conta dela. O que mais ele escondia? E o que aquele grupo queria dela? O barulho dos tiros e os gritos a cercavam como um turbilhão de desespero. Um dos homens se virou para ela. Apenas você pode acabar com isso. Ele apontou para a foto que ainda estava na mão do Felipe, agora marcada por sangue. A sua vida é em jogo, Clara. A escolha é toda sua. Clara sentiu um nó na garganta. A culpa, a raiva e a confusão se misturavam em um só. O que mais ela precisava decidir? E enquanto todos os olhares se voltavam para ela, uma epifania cortou sua mente. A família que pensava ser sua estava em pedaços e talvez, apenas talvez, nunca tivesse existido da maneira que sempre acreditou. Com os pulsos acelerados, Clara percebeu que a única saída daquela situação era encontrar a verdade. Não importa o quanto doía,
E enquanto os homens davam passos em sua direção, ela percebeu que cada revelação, cada mentirinha, a levara até ali. Que eu tenho que fazer? Ela gritou, cercada por miradas que oscilavam entre esperança e desespero. O futuro estava em jogo! E a próxima escolha que fizesse mudaria tudo. Ali, em meio ao caos e à tensão palpável, Clara sentiu o coração acelerar como se quisesse saltar do peito. A foto nas mãos do homem era como uma bomba prestes a explodir. Olhando para os rostos sorridentes e familiares, a confusão tomou conta dela. O que aquela imagem significava? O que eles realmente esconderam? Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um toque forte ecoou na porta da frente. O som era diferente. Não era apenas barulho. Era como se alguém quisesse entrar de uma forma violenta. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O que está acontecendo? Ela murmurou, o medo em sua voz quase audível. Seus olhos se moviam entre Felipe, Lucas e a madrasta, que agora pareciam perdidos. Precisamos sair daqui, Lucas repetiu, puxando Clara pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, a porta estourou com um estrondo, e um grupo de homens encapuzados entrou, suas expressões ocultas por máscaras. A sala se transformou em um caos. Fiquem onde estão, gritou um dos homens, a voz carregada de autoridade. Clara mal conseguia compreender a situação. O mundo parecia se desfazer ao seu redor. Levante as mãos, vamos levá-los. Ela olhou para Felipe, que fez um gesto rápido, como se quisesse protegê-la. Mas em um instante, tudo ficou mais confuso. Um dos homens apontou um revólver, e no momento em que o gatilho foi puxado, tudo se tornou um borrão. Um tiro ecoou, mas não na direção de Clara. O pai dela se movia, e o tiro acertou alguém atrás dele que caíra no chão, ensanguentado. O impacto foi devastador. Clara ficou paralisada, os olhos arregalados, sentindo o coração despedaçar. Aquele homem não era um estranho, era o tio que ela não via há anos! Um dos rostos da foto agora manchado de sangue! Não! O que você fez? Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não sabia se o ódio ou o medo eram mais intensos. Uma onda de horror passou por ela. Se até aquele homem estava envolvido, o que mais não sabiam? Felipe, com o rosto contorcido em raiva, encarou o homem que atirara. Como você se atreve? Você não tem ideia do que está fazendo. A tensão se intensificou. E enquanto Clara olhava para ele, uma pergunta surgiu em sua mente. Quem era Felipe realmente? E por que ele estava tão envolvido? Você não percebe, Clara? Um dos capangas riu sarcasticamente. Isso tudo e sempre foi sobre você. A verdade finalmente vem à tona. Clara sentiu como se o chão se abrisse sob ela. O que ele queria dizer com isso? O que era tão importante sobre ela? Você, Felipe, sempre soube. Clara começou, mas não conseguiu terminar. Antes que pudesse processar tudo, a imagem do irmão, o passado distante, cada segredo esquecido tomou conta dela. O que mais ele escondia? E o que aquele grupo queria dela? O barulho dos tiros e os gritos a cercavam como um turbilhão de desespero. Um dos homens se virou para ela. Apenas você pode acabar com isso! Ele apontou para a foto que ainda estava na mão do Felipe, agora marcada por sangue. É a sua vida em jogo, Clara. A escolha é toda sua. Clara sentiu um nó na garganta.
A culpa, a raiva e a confusão se misturavam em um só. O que mais ela precisava decidir? E enquanto todos os olhares se voltavam para ela, uma epifania cortou sua mente. A família que pensava ser sua estava em pedaços. E talvez, apenas talvez, nunca tivesse existido da maneira que sempre acreditou. Com os pulsos acelerados, Clara percebeu que a única saída daquela situação era encontrar a verdade. Não importa o quanto doía. Mas antes que pudesse agir, um dos capangas, olhando fixamente para Felipe, disse: "Você não se lembra, não é? Sobre o que aconteceu naquela noite?" Clara congelou. Que noite? O passado começou a se desfazer em sua mente. Então mirabolante aconteceu. Felipe cambaleou para trás, como se um golpe mental o atingisse. Não, não pode ser. Ele murmurou, pálido como uma folha. Outra figura surgiu na porta, uma mulher. Clara a reconheceu imediatamente, a avó, mas algo estava errado. O olhar dela não era de amor, mas de culpa. Eu tentei proteger vocês. A voz da avó era fria. A verdade é que eu tenho que contar antes que seja tarde demais. Um relacionamento quebrado, um segredo ancestral. O caos se transformou em uma tempestade de revelações. O que a avó sabia? Que noite foi aquela que mudara tudo? Clara percebeu que tudo o que construíra até ali era uma fachada e que a verdadeira história estava prestes a ser desnudada. Não, não, não. Não! Felipe gritou, entrando em pânico. Por favor! E lentamente tudo começou a fazer sentido. A mulher que poderia abranger tanto carinho agora parecia tão distante, tão estranha. O que mais ela havia escondido? Corações disparando, Clara olhou para os homens armados e depois para a avó. Que noite? Que segredos você carrega? Ela sentiu que o universo desabava. O ar estava carregado de expectativa. O que mais ia ser revelado? O que a mãe de Clara fez? A porta da verdade estava prestes a se abrir e Clara se preparou para o impacto. A realidade nunca mais seria a mesma. Clara olhou fixamente para a avó, seus olhos se arregalando como a iminência de uma verdade devastadora. Que noite! Que segredos você carrega? Ela mal conseguia respirar. O ar parecia denso, quase palpável, e as sombras na sala pareciam se alongar, como se estivessem ouvindo. Os homens encapuzados aguardavam, a tensão aumentando a cada segundo. Vocês precisam saber. A avó começou, sua voz trêmula, quebrada. Houve um acidente, um erro que dividiu nossa família. A história estava se desenrolando e cada palavra era como um soco na barriga de Clara. O que poderia ser esse erro tão terrível? Felipe, ainda pálido, entreteve um olhar de coragem. Apenas diga a verdade, vovó, ele insistiu, a urgência em seu tom vibrando na sala como uma corda esticada. O homem encapuzado, o que tinha atirado, observava tudo com uma expressão de frieza e desinteresse. Naquela noite, houve uma discussão. Uma briga. Seu pai não soube lidar com a situação. A avó continuou, as lágrimas brotando em seus olhos. Ele acabou ferindo seu tio de forma acidental. Mas o que ninguém sabia era que uma sirene distante cortou o ar, perturbando o silêncio que se acumulava. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. Ninguém sabia o quê. O nó na garganta dela se apertou. Que o seu tio estava envolvido em algo muito mais perigoso. Eles estavam envolvidos em um jogo sujo, Clara. Dinheiro, tráfico, coisas que não deveriam ter entrado nessa casa. As palavras da avó eram como veneno.
penetrando na mente de Clara. Você quer dizer que eles se machucaram por causa de um conflito? Clara não conseguia assimilar. Oh, que mais tinha que ouvir? E você não fez nada para impedir? Um misto de raiva e dor a consumia. A avó inclinou a cabeça, a expressão de arrependimento em seu rosto. Tentei, minha querida, mas a verdade é que a culpa não parou ali. Eu sugeri que ocultássemos tudo para proteger a família. O que fizemos nos afetou para sempre. Felipe se aproximou, sua voz firme. Proteger a família? Você destruiu muitas vidas com isso. Aquela noite nunca me deixou em paz. Ele olhou diretamente para a avó, os olhos incendiados. E nesse exato momento, um grito ecoou do lado de fora, seguido de tiros que estouraram como fogos de artifício. Clara não conseguiu entender o que estava acontecendo. Mas a confusão se transformou em terror instantaneamente. O grupo de homens armados começou a se mover. É hora de fazer a limpa. Não! Não esperem! Clara tentou protestar, mas a porta foi empurrada e uma figura bem conhecida estava lá. O pai. Mas ele não estava só. Ao seu lado, uma mulher, que Clara só pôde reconhecer como sua mãe, marcada por uma expressão de desespero e determinação. Você nunca deveria ter voltado. O pai rugiu, olhando de forma ameaçadora para a avó. O que você fez já é irreversível. A sala parou. Clara ficou sem saber se deveria sentir alegria ou medo ao ver a mãe. O que eles te contaram era só parcialmente verdade. Sua mãe disse, a voz tensa. Eu também tenho segredos e todos agora precisam saber. O ar na sala parecia estar em combustão. O que mais estava escondido? O que mais a mãe dela tinha para revelar? E, acima de tudo, qual seria a relação de todos aqueles laços tortuosos? Enquanto mais tiros eram disparados lá fora, ela olhou para Felipe. Ele parecia tão perdido quanto ela. A verdade nunca foi linear, Clara. Acha que somos apenas vítimas nesse jogo? Acha que a história é um conto de fadas? E no instante seguinte, uma explosão ressoou no chão, fazendo a casa tremer. A luz do ambiente falhou, deixando todas as sombras dançarem em torno deles. No caos, a cena se iluminou novamente, e Clara percebeu que os rostos ao seu redor, antes familiares, agora se tornavam estranhos. As vozes ecoavam, a urgência crescia. Escolha quem você vai confiar. Os homens avançavam e a imagem do passado se tornava cada vez mais confusa. Agora, no meio de todos esses segredos entrelaçados, Clara percebeu que o que ela tinha certeza a respeito de sua família estava prestes a se desmoronar. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto a realidade se tornava cada vez mais sombria. Uma decisão estava por vir, e no meio do turbilhão, Clara percebeu que sua escolha poderia determinar o futuro de todos eles. O que deveria fazer? Ao olhar para sua mãe e para a avó, a verdade estava mais obscura do que nunca. E a luz do que estava por vir poderia iluminá-la ou finalmente consumi-la. Clara ficou paralisada, ainda digerindo as palavras da avó e todos os segredos que a cercavam. Mas o desespero se intensificava. Tiros ecoavam pela casa e os homens encapuzados avançavam, forçando um senso de urgência que não podia ser ignorado. Mãe! Felipe! Clara gritou, sua voz tremendo. O que está acontecendo? O que mais vocês esconderam de mim?
O medo se misturava com a raiva e a confusão. E ela sentia o chão tremer sob seus pés. A avó, agora com lágrimas nos olhos, soltou um grito que cortou o ar. Clara, eu fiz tudo isso para proteger você. Era só um acidente. Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. A voz dela era um misto de desespero e arrependimento. Felipe encarou a avó, os olhos cheios de indignação. Proteger? Olha ao seu redor. Essa família está se despedaçando por causa das suas escolhas. O estilhaçar da situação era palpável. O pai de Clara, com seu olhar determinado, interrompeu a discussão. Precisamos sair. Não há mais tempo para segredos. Ele se posicionou entre a família e os homens armados. Um ato de proteção. Todos nós sabemos que não estamos a salvo aqui. Meu Deus, o que vocês fizeram comigo? Clara sussurrou, as lágrimas escorrendo. Ratasse que toda a sua vida estava alicerçada em mentiras. Você me botou de volta neste inferno. Não podemos mais ficar aqui. Lucas, o irmão, gritou, puxando Clara pela mão. Precisamos fugir, agora! Ele parecia mais ousado do que nunca. Clara viu no olhar dele uma determinação que aquecia seu coração. Mas a tensão no ar fazia tudo parecer impossível. A porta dos fundos se abriu com um estrondo e a luz do exterior rompeu a escuridão. A voz de Clara ecoou. Vão, agora! Acredita em mim! O lamento ecoou enquanto a família se movia em direção à saída. Cada passo repleto de urgência. Em um movimento rápido, Felipe se virou para a avó e o pai. Eu não sei o que aconteceu com vocês, mas os segredos precisam ser expostos. Não deixem que isso nos consuma. Confie em mim, eu vou te encontrar. Clara gritou, determinadas as emoções entrelaçadas. Enquanto eles saíam da casa. Em chamas das verdades enterradas, o barulho de sirene se aproximava. O futuro era incerto. Mas enquanto corriam ao longo do caminho, Clara sentiu que, finalmente, estavam rompendo com o ciclo de dor. Eles poderiam se unir para enfrentar o que estava por vir. Mas, no fundo, a incerteza ainda permanecia. A mensagem vinda de um número desconhecido no celular dela ressoava na mente. A verdade vem à tona. Você precisa se preparar. Clara sabia que, embora estivessem em movimento, cada um deles ainda carregava cicatrizes profundas. O que aquele recado significava? Eles tinham escapado da casa. Mas, e o que vinha a seguir? Apenas o tempo diria se a verdade era realmente capaz de curar. O horizonte estava se aproximando, cheio de promessas e desafios. Mas uma coisa era certa: Clara não enfrentaria sozinha. A batalha pela verdade estava longe de terminar. E enquanto eles avançavam, os olhos de Clara se voltaram para o que ainda estava por vir. Ei, antes de você ir, preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Sua participação é fundamental.